Olá, o programa Encontros de hoje recebe Ilana Benihok. Ela é estrategista em Personal Branding e Imagem. Olá, Ilana, Oi, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa e obrigado por atender ao nosso convite. Obrigada pelo convite, é um prazer. Imagina. Ilana, hoje a concorrência no mercado, tanto no âmbito profissional como no pessoal, ela é um tanto feroz. E tanto as empresas e os profissionais, eles querem ganhar mercado, fazer sucesso e serem reconhecidas pelo seu trabalho, seus produtos ou suas marcas, né? Dito isto, o que é preciso para que ela alcance o seu ponto máximo? Olha, a minha área justamente trabalha com a imagem de pessoas, né? Então, pegando o perfil dos funcionários, mas de uma forma que, se eu estou pensando em empresas, isso vai diretamente afetar a imagem da empresa, a primeira coisa que a empresa precisa conhecer e os seus funcionários precisam conhecer qual é a sua essência, né? Então, o que a faz especial, diferente das outras, e quais são os trunfos dela perante a concorrência, frente à concorrência, que vão fazer com que ela ganhe esse mercado. Né? Tanto a empresa quanto os funcionários, às vezes alguém que está buscando uma colocação numa empresa, ou alguém que quer uma promoção, a primeira coisa que a pessoa precisa saber quais são os seus trunfos, qual é a sua essência, aquilo que o diferencia dos outros que fazem coisas muitas vezes parecidas. Que é uma coisa que a gente sabe que é a concorrência pelas empresas. Muitas empresas às vezes têm os mesmos produtos, oferecem os mesmos serviços e elas vão ganhar a clientela justamente pelo seu diferencial, pelo aquele plus que elas entregam. A mesma coisa, os funcionários da empresa, eles são as pessoas que vivem, né? A gente experimenta as empresas não só pelos produtos que a gente consome, mas também pelo convívio, né? Se eu sou cliente de uma empresa, eu ligo, por exemplo, uma central de reclamação, atendimento ao consumidor, nessa hora eu vou experimentar, vivenciar aquela empresa e vai ter alguém do outro lado, esse funcionário. Então, como ele se comportar vai aumentar, né, o meu gosto e o afeto que eu tenho por essa empresa, ou pode destruir de uma vez por todas. E de que maneira o personal brand e a consultoria de imagem podem ajudar tanto os funcionários como as companhias a acharem o seu ponto de diferenciação? Bem, então falando sobre o personal branding, então o personal branding ele anda junto com a consultoria de imagem, mas vamos dizer que o personal branding seria a primeira etapa num trabalho que a gente desenvolve com um funcionário. O personal branding é um trabalho de gerenciamento da marca pessoal. O que isso significa? A gente faz nesse trabalho um estudo justamente do DNA, da essência desse funcionário, e a gente entende quem ele é, né, como que ele se comporta no mundo, quais são os seus valores e quais são os seus principais diferenciais. E usa isso como uma ferramenta de posicionamento, uma ferramenta estratégica. Então isso para ele já é um ganho, para ele saber o que ele tem a entregar e ter muita certeza e ganhar uma autoconfiança na hora que ele se posiciona, na hora que ele se relaciona com seus pares, com seus clientes, com seus fornecedores, com seus prospects, sabendo aquilo que ele tem a entregar. Nesse sentido, isso afeta as empresas, porque na hora que uma empresa investe no trabalho do personal branding na sua equipe, ele acaba evidenciando os talentos internos, né, reforçando as equipes, né, e aí fica muito claro para todos que trabalham lá dentro quais são as principais qualidades daquela equipe, de cada indivíduo daquela equipe, e isso une forças dentro daquela empresa. Então, a primeira etapa é o personal branding, onde entra a consultoria de imagem. A consultoria de imagem é uma ferramenta da expressão justamente dessas qualidades. Quando a gente está trabalhando a imagem de alguém, a gente está trabalhando como essa pessoa vai ser percebida. Então não adianta você ter certas qualidades que a gente identificou lá no trabalho de personal branding, mas ou pela forma que você se veste, ou pela forma que você se comunica, ou se comporta, isso não está sendo expresso de uma forma clara. Então a consultoria de imagem justamente entra nesse lado, né, que é desenvolver, né, trazer ferramentas de expressão e de comunicação verbal, não verbal, para esse funcionário, para que ele projete, né, essas qualidades que foram identificadas no trabalho de personal branding. Esse tipo de trabalho é acessível para todos os tamanhos de empresas? É acessível para todos os tamanhos de empresas, né? Então, hoje em dia, existe uma tendência que eu começo a identificar de uma preocupação das empresas não só trabalharem a imagem pública dos seus funcionários, quer dizer, eu estou muito acostumada a trabalhar ou com bancos, com gerentes de relacionamento, ou com empresas que têm equipes de venda. Então, sempre muito preocupadas em como seus funcionários vão se relacionar com o público externo. E hoje o que eu começo a ver é que muitas vezes as coisas não andam, em primeiro lugar, por um processo interno, que às vezes um funcionário frente a outro ou uma equipe frente a outra não tem uma imagem positiva internamente falando.
E aí um trabalho nessa área de personal branding e de imagem acaba internamente fortalecendo as equipes, né? Muitas vezes minimizando ruídos de comunicação ou eliminando ruídos de comunicação que existiam lá dentro, ou que existem lá dentro, e aí fortalecendo os times, nesse sentido fortalecendo a empresa, a sua imagem. Você está falando, seria um pouquinho de guerrinhas internas ou não? Às vezes tem um funcionário que ele, em termos de currículo, conhecimento, ele tem um ótimo potencial, mas ele tem um problema de imagem, né? Que não é nem frente ao cliente, é lá dentro mesmo. Né? Então, por algum motivo, né, existe uma faísca que acontece, então muitas vezes fazer um trabalho interno para fortalecer a imagem, às vezes esse funcionário identificar por que ele não está sendo percebido de uma forma positiva, ele ganha ferramentas, a gente desenvolve trabalhos para ele melhorar essa comunicação e aí limpar, né, essa bagunça que existe interna, e dessa forma a empresa acaba sendo beneficiada, ela ganha muito. Você falou ele não tem uma questão de imagem tanto reconhecida perante o grupo. A questão de salário pode influenciar isso também, se ele é um profissional que veio ganhando muito mais do que aquele grupo. Falar, resolve sozinho você aí, ou não? Isso desune a empresa, desune o grupo? Isso pode ser um fator que ele não é um fator único. Isoladamente ele não é capaz de influenciar negativamente, porque na verdade o ressentimento dos outros vai ser em relação à empresa, não necessariamente em relação a esse funcionário. Agora, se ele não se relaciona bem com a equipe, alguém que chega, não consegue desenvolver um bom relacionamento e ainda veio com um salário superior, aí sim provavelmente vai cair muito sobre ele. E de que maneira o seu trabalho funciona para agregar essa equipe, buscar essa equipe para que ela seja unida novamente e fazer com que esses ruídos, sejam de comunicação, ou seja de linguagem não verbal, ou esses mal-entendidos, se revertam positivamente para que a empresa alcance bons resultados? Olha, é feito muito um trabalho, primeiro assim, a gente precisa entender o ambiente onde essas pessoas estão. Então, tudo começa com a identificação da essência do DNA dessa empresa, dos valores dessa empresa, né? Então, porque muitas vezes o que acontece? Às vezes um funcionário trabalha numa empresa e ele é ótimo. As pessoas gostam dele, ele funciona super bem lá dentro. Você pergunta, você conhece fulano de tal? Todo mundo só tem coisas boas a falar. E de repente a pessoa muda de ambiente e alguma coisa não se alinha, né? Você fala assim, não, mas como pode ser que essa pessoa, né, tinha uma imagem tão positiva, uma reputação tão boa nesse lugar, veio para essa outra empresa e isso não está acontecendo? Então a primeira coisa é identificar o terreno, né? Em que território a gente está. Então existe muita questão da cultura, qual é a cultura dessa empresa, como as relações acontecem, o que é valorizado aqui dentro, né? Então, a primeira coisa é precisa ficar claro para a equipe, porque você precisa saber que terreno você está andando. Depois, identificar dentro, né, entre todos os elementos daquele time, quais são as suas qualidades, quais são os seus valores e de que forma isso se relaciona com aquele território, né? Então, quer dizer, se eu tenho tais valores, a empresa tem valores muitas vezes são opostos ao meu, a primeira pergunta é, será que aqui é o melhor lugar para eu trabalhar? E aí sim, também começar a identificar, tá bom, a empresa tem esses valores, ela tem essa filosofia, ela tem essa identidade, ela quer ser trabalhada e percebida dessa forma. O que eu tenho e que eu trago como peça fundamental para fechar esse mapa do que essa empresa é? Então, muitas vezes eu falo assim, olha, a empresa quer passar isso, por ter essa qualidade, eu colaboro com isso. Talvez eu não colabore com outra coisa, mas o meu parceiro que trabalha comigo, ele vai trazer essa outra coisa. Então, nesse sentido, cada um vai assumindo as responsabilidades do que ele pode entregar e muitas vezes também isso acaba limpando muitas expectativas de coisas que às vezes você não vai entregar. Tem alguém melhor na equipe que possa entregar aquilo. Tá? Então, o trabalho é feito dessa forma. E aí, depois, a gente vai ver, tá bom, então quais são os teus gaps? Então, trabalhando com cada funcionário, o que falta? Né? Quais são as áreas que alguma coisa não está acontecendo? E aí precisa ver, se são, às vezes, características de personalidade, você nunca vai poder mudar isso naquela pessoa, mas às vezes são habilidades, aí sim você pode desenvolver. E aí pode ser uma habilidade de comunicação que você precisa desenvolver naquela pessoa. E aí são feitos trabalhos bem específicos com exatamente aquilo que o funcionário precisa desenvolver. Então acaba sendo, na hora que você vai para o 1 a 1, o trabalho é bem personalizado. Onde é mais difícil realizar um trabalho? Uma empresa que lida somente com o público interno ou uma empresa que lida com o público externo? E por quê? Olha, eu não vejo difícil, para mim não é a questão da palavra. A questão é que às vezes existe a imagem pública da empresa quando ela lida muito com o público externo, mas existe a realidade interna.
E aí, às vezes, também existem, às vezes o que é dito lá fora não é o que acontece aqui dentro. Então, quando o quadro é esse, é um quadro difícil de se trabalhar. Agora, assim, com essa geração Y, né? Agora, o jovem chegando no mercado de trabalho, tem muito conflito, às vezes, do pessoal de 20, 25 anos com o pessoal que tem mais idade, 35, 45, 50, 60 anos. Agora, sim, os ambientes das empresas também estão muito informais. Isso é positivo para o ambiente corporativo, para o ambiente de negócios brasileiro? E como é que é lidar com essas diferenças? O brasileiro adora informalidade, tá? Então, assim, eu tenho contato com consultores de outros países e com empresas de outros países e uma característica do brasileiro é que quando ele pode, ele já busca quebrar a formalidade. Tem países que são super formais, você entra numa reunião, você sai de uma reunião, é aquela coisa super rígida, ninguém dá um sorriso, ninguém dá uma risada, né? Com certeza você vai se cumprimentar com um aperto de mão, não tem a possibilidade de um beijo no rosto. No Brasil, você nem pensa às vezes em dar a mão, as pessoas que querem se cumprimentar com um beijo no rosto, dão um tapinha nas costas, isso é um sinal de informalidade. Qual que é o problema aqui? Existe uma informalidade, que ela é uma informalidade entre amigos, a lá de casa. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem um ambiente profissional informal e querem trazer um tipo de comportamento que é o entre amigos e o lá de casa, né? Então, é isso que acontece muitas vezes. Então, a informalidade, ela passa do ponto em que ela deixa de ser profissional. Eu sou super a favor da informalidade, porque a informalidade muitas vezes ela traz um estilo de expressão mais autêntico dos funcionários, né? Então você acaba muitas vezes tendo muito mais transparência, que com a formalidade às vezes você não tem muitas vezes a sensação de transparência. Mas ela precisa estabelecer limites, né? Então se você decide que você quer criar de repente uma política de vestuário mais informal, ela nunca pode ser decidida assim, a partir de amanhã o nosso traje é casual, como a gente fala. Se você não deixar muito claro quais são os limites disso, ou quais são os limites comportamentais. Então, a empresa é informal, mas ok, tem que ter uma padronização de atendimento de telefone, de como vai ser enviado um e-mail. Se isso não está claro para os funcionários, aí a coisa perde realmente o rumo e perde o foco. O que acontece com as novas gerações? Elas têm um jeito muito mais cooperativo, muito mais à vontade de ser, e muitas vezes elas chegam sem referência de casa. E aí é muito importante que a empresa muitas vezes invista em treinamentos e invista em orientação, mas num formato de treinamento e num formato de orientação que não vai parecer o pai falando para o filho, porque não é o que esse funcionário quer escutar, né? Mas que realmente esteja dentro de uma linguagem com a qual ele se identifique. Né? Então, porque uma das características dessa geração é que eles não compram qualquer coisa que você diz para eles, né? Eles têm as crenças deles e eles vão questionar tudo o que você falar. Então, se não bate com os valores deles e parece uma coisa que está vindo muito de cima para baixo, e para eles essa hierarquia é muito vertical, uma coisa que eles não têm muita lógica, você não consegue conversar com esse público. Tem a questão da hierarquia, que muitas vezes eles têm o chefe deles direto, mas eles ultrapassam esse limite e vão falar com um chefe que é acima do chefe deles, né? E tem a questão também da linguagem e do jeito de trabalhar. Muitas vezes o pessoal que tem mais idade, está mais tempo no mercado, trabalha de uma maneira, mas não quer dizer que essa seja a maneira certa. E eles trazem outra maneira, até parece que é às vezes uma linguagem meio caótica, né? Eles estão com fone de ouvido, estão fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Como é que você analisa isso dentro das companhias brasileiras? O que acontece, e não é nem só em relação às companhias brasileiras, porque se você... a questão hoje ela é discutida globalmente falando, né? Toda essa questão dos conflitos, né? Justamente usar essa palavra, o conflito entre as gerações. O que acontece? A tendência é de quem está lá mais tempo julgar o comportamento de quem chega depois como o comportamento errado. Então, se a gente pensa no conflito entre as gerações, o que acontece é que quando essas gerações chegam no ambiente de trabalho, a tendência é tudo que eles fazem está errado, né? E aí não vai funcionar, né? Então, precisa analisar precisa realmente fazer um comparativo e colocar, olha, eu faço desse jeito, você faz desse jeito. Vamos ver qual é o jeito melhor ou como a gente pode chegar num consenso entre esses dois modos de fazer. Mas julgar essa nova geração como errada, não dá. Porque, na verdade, eles são a nova geração. Daqui 5, 10 anos, eles vão ser a geração. Não sei. Né? E você que tocou também numa questão que é uma geração contestadora, né? Eles têm muito mais informações e eles querem expor mais opinião do que a geração
passada? Sim, muito mais. Eles têm opinião para tudo. Eles não aceitam as coisas como, se você, então você é meu chefe, você disse, então eu fico quieto. Não, eles vão discutir tudo com você. Tudo vai ser discutido. A opinião dele tem que valer também. E se ele não sente que a opinião dele vale, ele vai procurar outro lugar. A realização pessoal, o relacionamento, a satisfação pessoal são valores muito importantes para essa geração. Se ele não encontra isso no ambiente, ele vai embora. E isso é positivo para a empresa, né? Porque eles podem trazer novos negócios, novas ideias e novas maneiras de pensar e de atuar nesse mercado. Sim, sim, né? Eles são muito ligados em tecnologia, em novas formas de se comunicar, e isso é uma coisa que as empresas precisam saber, né? Existem padrões antigos de comunicação com o cliente, com o público, principalmente se é uma empresa que também almeja um público parecido com esse, quanto mais pessoas nesse perfil ele tiver, melhor, ele vai estar muito mais próximo do seu público-alvo. Agora, de que maneira mesclar esses públicos dentro da companhia? Porque, assim, as empresas brasileiras são muito familiares e aí tem gerações trabalhando dentro dela, né? Tanto os filhos quanto os netos. Então, tá todo mundo misturado. E como é que esse pessoal todo que está misturado, que tem de 60 até 20 anos, como fazer para que eles se deem bem no trabalho? Bem, aí a gente tem duas coisas. Uma coisa é a gente estar falando de uma empresa que é familiar, e aí a dinâmica de relacionamento é completamente diferente. A gente entra em questões familiares que muitas vezes elas acabam sendo muito problemáticas e difíceis, porque o relacionamento que existe na família, ele tende a existir lá dentro. Outra coisa são empresas que não existe essa relação familiar, mas você tem públicos de diferentes faixas etárias. Realmente assim, na verdade é só com projetos de integração e treinamento que você tem que conseguir chegar numa linguagem comum, né, para você aproximar. Não adianta jogar as pessoas lá, fechar a porta e falar se virem, porque nesse sentido você não vai conseguir. Mas assim, você tem que estar muito aberto ao estilo de comunicação do outro, né? E muitas vezes você abrir mão de que só o seu jeito de fazer é o jeito certo, né? É interessante porque quando a gente fala sobre consultoria de imagem, parece que é uma profissão cheia de certos e errados, né? Então eu vou te falar qual é o jeito certo de fazer isso, qual é o jeito errado de fazer aquilo. E na verdade eu acho que é a profissão do depende. Tudo tem que ser analisado, né, sob um contexto. Você tem que entender qual é o contexto, né? Então às vezes eu vou para uma reunião, a gente falou até um pouco sobre formalidade e informalidade. Falei um pouco sobre o aperto de mão, uma coisa que eu sempre falo sobre isso. Eu vou chegar num lugar, para mim consultoria de imagem, trabalhar a nossa imagem, ela tem muito a ver com a nossa intenção, né? Então assim, tá bom, como eu vou me comportar, como eu vou me vestir, como vai ser a minha linguagem corporal, como eu vou cumprimentar essa pessoa, tudo depende de intenção. Que sensação eu quero provocar em você? Tá tudo ligado a isso. Então, se eu chego para uma reunião, né, e por exemplo, eu estou recebendo alguém na minha empresa, e eu quero que essa pessoa, eu quero estabelecer uma certa formalidade, eu preciso primeiro sentir o terreno, eu estendo a mão. De repente eu estou te recebendo na minha empresa e eu quero que você se sinta super bem-vindo e que você entenda que lá é um ambiente para você sentir à vontade. Eu vou te dar um beijo no rosto. Tá? Tem certo, tem errado? Não tem. Mas tem tudo a ver com o que eu quero provocar na sensação, como sensação em você e de que forma essa sensação que eu provoquei em você vai interferir e influenciar em toda a interação que a gente vai ter. Né? Porque se eu te estendo a mão, você como aquele convidado que chegou falando, aqui é um lugar que eu preciso... né, manter a linha, aqui é tudo mais formal, né, vou sentar de um jeito, será que eu falo desse, né, até vai influenciar o teu vocabulário, né, o teu gestual. Se você chegou e eu fui lá, te dei um beijo no rosto, então a tua linguagem corporal muda, o jeito de você falar comigo vai mudar. Então, muito mais do que certo e errado, a gente pensar muito em intenção. E se a gente volta para a questão de grupos diferentes e gerações diferentes, vamos tirar as etiquetas, né? Ele é geração X, ele é geração Y, esse é baby boomer, não vamos tirar as etiquetas. Então, o que eu quero dessa relação? O que eu quero dessa interação? O que eu quero dessa conversa? Tá bom, eu quero isso? Tá bom, o que eu posso fazer? Quem eu posso ser para conseguir isso dessa conversa? Independente se eu estou falando uma pessoa que tem a mesma idade que eu e os mesmos valores que eu, ou se eu estou falando uma pessoa mais jovem do que eu. E aí entra muito na questão de estabelecer report e também toda a questão de ter empatia, né? Desenvolver uma empatia por aquela pessoa. Você pode ser completamente diferente de mim, mas tá bom, se eu quero criar liga entre nós dois, do que eu preciso abrir mão? E aceitar de você para que isso aconteça. Agora, sim, a questão da rotatividade dentro das empresas, isso atrapalha também
esse tipo de gerenciamento de imagem e personal branding? Principalmente se você está investindo em personal branding para fortalecimento de equipes e toda hora as pessoas estão pipocando, né, e toda hora saindo. Aí sim, com certeza influencia, né? Influencia porque você não consegue, na hora que você começa a construir, gerenciar a imagem do grupo e o posicionamento do grupo, alguém sai, entra outro, então até você, né, ambientar aquela pessoa pode dificultar assim o processo. E as empresas de todas as áreas já perceberam os valores do personal branding, da consultoria de imagem? O personal branding é uma coisa bem nova. Consultoria de imagem, sim, né? A consultoria de imagem é uma coisa que já existe há bastante tempo. No Brasil, acho que talvez nos últimos 10 anos, ela ganhou bastante destaque, bastante em evidência. Então, empresas chamarem profissionais para darem treinamentos de imagem é uma coisa que já acontece, é uma coisa que, de uma certa forma, já se padronizou esse tipo de busca. Ainda assim, tem muitas empresas que nunca investiram. Então, às vezes, entram em contato comigo de empresas e eu falo, você já teve algum tipo de treinamento nessa área? Não. Agora, a parte de personal branding, ela é bem nova, né? Então, assim, personal branding, em geral, é uma coisa nova, né? E para indivíduos, para profissionais, então, às vezes, um profissional que, por conta própria, resolve procurar um especialista em personal branding, um estrategista em personal branding para trabalhar a sua marca pessoal. Agora, dentro de empresas, é assim, recém-nascido mesmo, é uma coisa bastante nova. E no aspecto pessoal, como é que é o treinamento? Quanto tempo demora? São avaliações semanais, mensais? Como é que funciona esse trabalho? Na verdade, tudo vai depender dos objetivos da pessoa que procura, tá? Mas geralmente são encontros semanais, né? Porque você desenvolve Primeiro preciso entender quais são os seus objetivos, por que você me procurou. Mas é um trabalho que ele é feito de 2 a 3 meses, pelo menos, para a gente começar um processo de identificar a marca. Tem toda uma fase bastante investigativa para depois a gente entrar numa parte mais de expressão e posicionamento daquela pessoa. Agora, trazendo um pouquinho para as empresas, né? Você falou que consultoria de imagem já existe faz tempo, né? A empresa que quer comunicar, seja a marca dela ou o produto dela, isso é um diferencial ou é uma necessidade do mercado, senão ela vai estar atrás da concorrência dela atualmente? É uma necessidade, é uma necessidade. Quer dizer, quando você faz um trabalho de imagem, isso é uma das formas que você tem de alinhamento de toda a comunicação das pessoas que trabalham naquela empresa, né? E alinhamento da comunicação com o que é essa identidade corporativa, quem é essa marca, o que deve ser transmitido, e aí o consultor de imagem vai dar as ferramentas para aquelas pessoas que estão lá dentro comunicarem e transmitirem isso na interação que elas tiverem com o público, externo, interno, fornecedores, parceiros, prospects. Então, sem isso, né, muitas vezes você está comunicando ao acaso. E a sua comunicação, muitas vezes, ela está indo contra você e não a teu favor. E é um trabalho difícil de ser realizado, Ilana? O que você chama de difícil? Difícil no seguinte, de qualquer descuido, qualquer deslize, o produto já, a imagem que você construiu do produto, sei lá, você leva 10 anos para construir uma reputação e 5 segundos para perder. É isso? Olha, ou não? É assim. A gente pode conversar sobre esse assunto de 2 formas diferentes. Uma coisa é assim, eu vou fazer o trabalho numa empresa que tem uma imagem muito positiva frente ao público, tá? Não vai ser, às vezes, o descuido de um funcionário que vai colocar tudo isso a perder, tá? Mas sim, pode acontecer. Pode acontecer de você adora uma empresa e você tem uma experiência ruim com um funcionário dentro daquela empresa. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Você fala, aqui eu não compro mais, né? E você nunca mais volta. Mas ela, em termos de prejudicar publicamente a imagem, não vai acontecer. Às vezes perde um cliente aqui. Ele vai fazer um boca a boca negativo, mas dependendo do grau da história que ele contar para os outros não vão deixar de consumir naquele lugar. Agora, muitas vezes a gente vai fazer um trabalho com uma empresa que não tem uma reputação tão boa assim. Né? Então, não é só um trabalho de consultoria de imagem que vai ser suficiente para mudar a imagem da empresa. A empresa precisaria fazer um trabalho de branding, né? De reposicionamento da sua própria marca, dependendo do histórico que aconteceu, fazer um trabalho de gerenciamento de crise, de reposicionamento, de mudar a conversa, mudar o histórico público que existe dela. E aí, junto a isso, você precisa treinar a equipe. Porque você não adianta colocar tudo no papel se o comportamento das pessoas que estão lá dentro não acompanha. Agora, no que se refere a questões de valores morais e éticos dentro da empresa, e até a questão de uma lei aí da questão da corrupção.
que a empresa agora vai ter que ser punida se um funcionário dela exercendo o cargo for pego, exercendo alguma questão de suborno, alguma coisa assim. A consultoria de imagem, tem como trabalhar isso? Eu não trabalho com isso especificamente, tá? Mas sim, eu acredito que tem consultores de imagem mais especializados nessa área. Sim. Fazer um trabalho de antecipação para que isso não chegue nesse sentido. Sim. Mas eu acho que assim, na verdade, hoje em dia você tem vários tipos de ferramenta, até que são usados em processos seletivos de avaliação de perfil de personalidade. Então, muitas vezes, pelo uso dessas ferramentas, você é capaz de identificar o risco que você corre ao contratar aquele funcionário, dele ter ele ter esse tipo de perfil e ser capaz de ter um comportamento como esse. Né? Agora, dentro do ambiente corporativo, a pessoa que é funcionário ou colaborador de uma empresa, é importante ela ter uma visão de negócio, não só exercer o trabalho dela, a função a qual ela se destina, mas olhar o todo. Sempre. Né? Então, a gente falou no começo sobre a questão das equipes, né? Então, até sobre a imagem de uma equipe ou outra. Às vezes as pessoas vão trabalhar na empresa, elas estão dentro de uma área, elas se fecham dentro daquele núcleo. E elas não se relacionam com pessoas de outro núcleo. Mas, na verdade, a empresa, né, são as várias células dessa empresa. Não adianta uma funcionar e a outra não funcionar. Então, até às vezes, problemas de relacionamento de uma área e de outra, às vezes vem pela falta de conhecimento, de ciência do que a outra área faz. Né, e de que forma ela colabora e ela interfere com a minha. Porque, tudo bem, a gente pode estar até em duas áreas que aparentemente são distantes, mas a partir do momento que a tua área não funcionar, ela vai me afetar. Né? Então, uma visão mais macro, e não só o meu trabalho é esse, mas entender que parte da engrenagem eu sou e de que forma eu estou ligada com as outras e como esse todo funciona é fundamental. E a questão da vestimenta, dos códigos de quem trabalha com público externo? De que maneira isso deve ser percebido para que a pessoa se vista corretamente, passe uma mensagem, porque muitas vezes ela se enxerga de uma maneira, né, e a roupa ajuda isso, a percepção não verbal, a linguagem dela corporal, passa outra coisa. De que maneira você trabalha isso? Olha, então na verdade assim, a melhor forma que as empresas têm para garantir que o seu funcionário vai se vestir do jeito que ela gostaria é desenvolver uma política, tá? Então, tem muitas empresas que ainda não deixaram não comunicaram de uma forma clara para os seus funcionários o que elas esperam dele. Então, a partir do momento que isso não foi comunicado, você está dando liberdade, você está dando uma abertura para que você encontre coisas que você não gostaria. Mesmo comunicando, né, a gente sabe disso, muitas empresas têm códigos muito claros do que deve ser usado ou não pode ser usado, e ainda assim tem alguns funcionários que não respeitam. Tá? Então, assim, a primeira coisa vai ser, então, de novo, pensar quem eu sou como empresa, ou quem eu sou como marca, então, né, quais são os meus principais atributos, né? Então, são esses os meus atributos, ok. Então, qual é a forma de vestir que está alinhada com essa imagem, com esses atributos, com essa sensação que eu quero provocar no outro? Então, será que a minha empresa vai ter um código de vestuário que ela precisa ser mais formal? Ou, de repente, ele pode ser mais relaxado? Relaxado até que ponto? Então, a primeira coisa que eu preciso definir. Definir isso, tá bom. Então, aí sim, vamos escrever uma política e ilustrar essa política, porque às vezes eu falo assim, uma calça jeans bem cuidada. De repente, o seu conceito de calça jeans bem cuidada não é exatamente igual ao meu. Então, coloca a foto da calça jeans que você acha que é bem cuidada. E aí sim, você estabelece diretrizes bem claras para os funcionários, porque às vezes, quando a roupa está muito fora, a pessoa que está... Então, você encontra alguém que é um profissional, que está representando uma empresa, ele vem vestido de um jeito que está muito inadequado, você pode ter certeza que a única coisa que eu vou prestar atenção é nisso. Né? Então, tudo aquilo que ele veio falar, fazer, é esquecido. Né? E aí você fica com uma impressão bastante negativa. E a questão do casual day? Como é que é isso numa empresa que é um ambiente muito, muito formal e na sexta-feira tem muito erro? Tem, né? Então, na verdade, assim, o que eu costumo falar é que esses níveis de formalidade, eles funcionam como certos degraus. Tá? Então, vamos imaginar que existe um código, uma empresa que ela é bem formal, quando ela vai para uma coisa mais informal, eu preciso saber quantos degraus eu posso descer. Né? E o que acontece é que, de novo, nas empresas que não comunicam isso claramente, às vezes você está de segunda a quinta de terno, não adianta eu imaginar jeans, tênis e camiseta na sexta-feira. Talvez seja um jeans, uma camisa e um mocassim numa sexta-feira, que é muito mais informal do que o terno, mas não é informal a ponto de estar desalinhado com aquela imagem que foi
trazida e comunicada de segunda a quinta-feira, né? Então, de novo, a gente precisa entender. De repente, se o meu traje de segunda a quinta foi a camisa e a calça jeans e o mocassim, aí na sexta pode ser uma camiseta, um jeans e um tênis, né? Mas a gente precisa saber quantos degraus a gente pode descer para que não tenha uma dissonância muito grande entre a imagem dos funcionários de segunda e a quinta e a imagem que eles estão passando de sexta-feira. E é claro que, mesmo de sexta-feira, geralmente a orientação para os funcionários que vão lidar com o público é manter o código que foi usado durante toda a semana. E Lana, tivemos aí agora no verão, muitas empresas, o pessoal trabalhando de bermuda, Sim, né? Um ambiente uma campanha mais informal, agências de publicidade, empresas de tecnologia, né? Não sei se tivemos até bancos, alguma coisa assim. Como é que você analisa essa questão? Como é que você vê isso é benéfico num país de um clima mais quente que nem o nosso? Olha, eu acho benéfico, mas não funciona para todas as empresas, tá? Então, assim, porque a bermuda é uma peça de lazer, ponto. Tá? Bermuda não é uma peça social. Até em treinamentos, muitas vezes eu vejo, as lojas falam bermuda social. Bermuda não é social, bermuda é peça de lazer, seja para o guarda-roupa feminino ou seja para o guarda-roupa masculino. Então, mas eu vou usar com um blazer, ok, ainda é uma bermuda. Tá? Então, a gente associa as atividades ao ar livre para começar, né? Não é nem a ambientes fechados ou internos. Né? Então, se eu tenho um ambiente, por exemplo, às vezes de uma agência de publicidade, de uma agência de web, um escritório de web design, que as relações são informais, que valores como criatividade, descontração são os mais importantes, a bermuda, ela funciona. Como é que ela funciona? Ela não está inadequada ou ela foge muito desse padrão de comunicação dessa empresa. Agora, se você está pensando isso num banco, ele de novo a coisa dos degraus que eu tinha falado. É você despencar do degrau mais alto e cair num degrau mais baixo em termos de comunicação. Roupas comunicam mensagens, ponto. Tá? Então, eu preciso saber se a comunicação daquela peça de roupa está alinhada com a comunicação que a minha empresa tem com o público ou não. Aí você fala, mas tudo bem, são os funcionários, eles estão aqui dentro. Muitas empresas compartilham prédios com outras empresas. O teu funcionário chega para trabalhar e muitas vezes ele vai cruzar na hora do almoço num restaurante com um cliente da empresa. E aí o cara vai virar para ele e falar assim, você está de férias? Ele vai falar assim, não, eu vim trabalhar. Então, a imagem, ela não acontece muitas vezes só dentro do escritório, porque da hora que o funcionário sai de casa até ele chegar dentro da empresa, muitas vezes ele vai ter a chance de encontrar clientes em potencial, clientes, outros concorrentes, fornecedores, etc. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Eu não sou super rígida, mas eu acho que a questão da bermuda, ela não funciona para todos os locais, tá? E não funciona até para a cultura de certas cidades. Isso também tem que ser pensado em relação a Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre. São culturas também de cidade muito diferentes, né? Então, assim, a imagem, por exemplo, de São Paulo, ela é muito mais executiva em geral do que, às vezes, a mesma empresa no Rio de Janeiro, a forma das pessoas se vestirem no escritório no Rio não é a mesma de São Paulo. Então, isso também tem que ser adaptado. Agora, e tem formas de você se vestir de uma forma fresca sem precisar colocar bermuda. Quer dizer, você pode colocar uma calça mais leve, uma camisa mais leve, o tecido vai influenciar muito. Porque a maior parte do tempo você ainda vai estar no ar-condicionado. Lá no começo da entrevista você falou que o brasileiro, em geral, as companhias brasileiras são mais informais do que as companhias estrangeiras. Agora, as empresas que lidam muito, as multinacionais aqui no país e as próprias empresas brasileiras que lidam com empresas estrangeiras, isso atrapalha o ambiente de negócio ou depende de quais tipos de país com que eles estão lidando, quais são os códigos, os valores e a conduta das empresas dos outros países? Então, assim, quando você vai lidar com uma pessoa que não é da sua cultura, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar a cultura dessa outra pessoa. Porque até na parte comportamental tem coisas que podem ser consideradas gafes e você pode, nos 5 primeiros minutos de uma reunião, perder todo o negócio por, às vezes, um gesto errado ou não entender qual é o cerimonial e o protocolo que existe naquele lugar. Então, principalmente com pessoas que lidam, ou que viajam para outros lugares, ou vão receber um visitante muito importante, existem vários livros, e tem inclusive especialistas no mercado, sobre questões de diferença cultural. Então, você tem que estudar isso. Se você viaja, prevalece a cultura do lugar para onde você está viajando. Se você vai receber alguém que é muito importante, tá? Você também tem que
saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Porque, às vezes, essa diversidade cultural, essas diferenças, elas podem ser, às vezes, um comportamento teu, dentro da minha cultura, ele pode ser visto como muito ofensivo. Não foi a tua intenção, mas vai ser como eu entendo. Tá? Então, se você não tiver clareza sobre isso, você pode colocar tudo a perder. Ilana, essa questão de... Já chegou ao mercado de consumo? Por exemplo, essa questão de como eu compro, de que maneira eu compro, em que hora eu compro. Olha, como muitos consultores de imagem, eu já fiz muito isso, hoje em dia eu não faço tanto, mas eu formo pessoas que trabalham com pessoas, como consultores de imagem, que vão ajudar as pessoas a se vestirem. Tá? Então, são hoje em dia chamados ou personal stylist, ou consultores de estilo, ou consultores de imagem com especialização em guarda-roupa e aparência. Então, a gente vai, né, esse profissional, ele vai entrar na casa da pessoa, fazer um estudo sobre ela e muitas vezes ele orienta esse profissional, né, esse cliente, na hora de comprar, né? E aí sim ele precisa ter conhecimento de comportamento de consumidor, porque às vezes a tendência muitas vezes das pessoas que trabalham nessa área é eles serem muito movidos pela estética, né? Então eu olho para o meu cliente, eu adoraria que ele se vestisse desse jeito, eu penso muito numa estética. E na verdade o que eu preciso entender é o que é importante para esse cliente. Quais são os valores que regem a vida dele? E aí, de que forma ele consome? Então, eu preciso olhar onde ele mora, o que ele come, que restaurantes né, são interessantes para ele, para onde ele viaja, que tipo de hotel é o hotel onde ele mais gosta de ficar. Ele lê, como que ele gasta o dinheiro dele, qual é o lazer dele, porque tudo isso vai me falar sobre, né, o estilo de vida dele, o jeito dele ver o mundo, o jeito dele entender as coisas e o jeito de vestir está dentro desse contexto. Eu tenho um caso uma vez de uma cliente que, olha, eu vou ser bem sincera, ela podia gastar o quanto ela quisesse em roupa, mas ela era super espartana nas compras, porque para ela dinheiro era para viagem. Né? Então, ela comprava uma coisa de qualidade, mas ela não precisava ter um guarda-roupa cheio. De repente, você tem um cliente que para ele a imagem, o status, a aparência é um valor importante. E aí sim, essa pessoa, em vez de gastar num livro, ela vai lá e vai encher o guarda-roupa dela. E ok, são valores pessoais, não é uma questão de julgamento de certo e errado, de novo a gente entra nessa questão, mas para quem trabalha como consultor de imagem, que vai influenciar a compra, vai trabalhar com um cliente muito ligado à compra, ele precisa entender muito essa questão de comportamento do consumidor, porque as pessoas, às vezes o produto ele é muito interessante, agora o que vai me fazer comprá-lo ou não, dependendo da pessoa, muda o motivo. Mas o brasileiro é mais consumista que o estilo de povos? Porque você falou a questão que ela esse caso que você falou, que ela era espartana. Teve até recentemente, eu vi uma entrevista aqui, até aqui da New Trade TV, o Flávio Gicovati, falando que os europeus eles compram um bom casaco. Sim. E não 10 casacos, né, que a gente precisava, a nossa elite precisava um pouco aprender sobre isso. Queria saber sua opinião sobre isso. Olha, eu não sou super especialista nesse tema, tá? Mas o brasileiro é sim conhecido por ser bastante consumista nessa área, principalmente. Assim, uma coisa que eu vejo, até lidando com outras culturas, e talvez seja uma coisa, não sei se mais forte em São Paulo do que em outras cidades, o brasileiro ele é muito preocupado com a sua aparência, com como os outros vão julgá-lo. Aí, de novo, a gente está entrando numa questão de valores, tá? Então, se ele tem tanto essa preocupação, ele acaba investindo bastante em várias bolsas, em várias roupas, justamente porque ele tem uma preocupação muito grande em como os outros o estão vendo. Então, o carro é novo, porque quando a gente fala sobre consumo, não é só o consumo de roupa, né? Então, para onde ele viaja, muitas vezes ele vai viajar para um destino que, se não fosse o destino da moda, ele nunca teria imaginado ir para aquele lugar. Mas como vai parecer bem para as outras pessoas, ele ter ido para aquele lugar, ele viaja para aquele lugar. Ele não sabe nem o que tem de interessante lá. Isso é uma coisa que eu vejo bastante forte entre os brasileiros, se eu comparo com pessoas de outras culturas, né? Mas tem muito... porque existe uma preocupação bastante exagerada com a aparência no sentido de o que os outros vão pensar de mim eu comendo nesse restaurante. O que os outros vão pensar de mim eu usando esse sabor. O que os outros vão pensar de mim se eu falar que eu fui passar férias em XYZ.
Ou seja, você trabalha esse tipo também, é uma eterna concorrência, seja com vizinho, seja com primo, seja com irmão, seja com chefe. Sim, tem isso é bastante forte. Eu vejo de pessoas que assim, próximas a mim, que tem às vezes turmas de amigos, são outros amigos, que eu vejo que é sempre assim, um compra casa num lugar, todo mundo vai lá e compra. Um viaja para tal lugar, coloca o filho nessa escola, todo mundo coloca. Mas parece que até uma competição velada, sabe? Aí eu posso também. E a pessoa acaba perdendo um pouquinho dos valores pessoais dela, ou não? Isso são valores dela. A questão é que, às vezes, a gente fala assim, essa pessoa não... esses são os valores dela. Então, na verdade, é que talvez não sejam os meus. E quando eu vejo numa outra pessoa um certo tipo de comportamento, que não é o comportamento que eu teria, a minha tendência é julgá-lo como errado. Mas não é, ele só é diferente do meu. Né? Então, e as pessoas... Para elas, isso é sinônimo de felicidade. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, Ilana, não é a questão de valores dela. Ela está indo como uma onda, ela é um pouquinho mais volúvel. Ela vai, às vezes, intimamente, ela não quer aquilo. Ela queria estar na casa dela, lendo um livro e tal, mas ela frequenta porque tem que frequentar. Às vezes é uma necessidade profissional. Às vezes é uma necessidade profissional. Às vezes, se a gente volta de novo para a questão de como eu vou me posicionar para o nosso começo de conversa, né, sobre a questão do personal branding. Às vezes eu preciso definir que parte da minha estratégia de posicionamento profissional, por um certo tempo, de repente eu preciso aumentar o meu networking, eu preciso aumentar a minha rede de relacionamentos, eu preciso ser conhecida por pessoas que não me conhecem, eu tenho que passar a frequentar certos lugares que essas pessoas frequentam a partir... Eu fiz uma lista e falo, olha, seria interessante eu conhecer essas pessoas, ou que essas pessoas me conhecessem. Talvez elas frequentem lugares que eu não sonho em frequentar, mas a partir do momento que isso é estratégico, aí sim pode ser. Mas aí num sentido muito pensado, eu refleti sobre isso, é uma decisão muito consciente. A questão são pessoas que às vezes estão buscando, né, alguma coisa que elas não sabem muito bem o que é, porque elas aí, como você mesmo falou, elas estão indo numa onda, né, e elas acham que lá de repente elas vão encontrar alguma coisa que vai ser o pote de ouro no final do arco-íris, e muitas vezes não é. E aí acho que assim, e é um achismo mesmo, porque como eu te falei, eu não sou especialista nessa área. E às vezes justamente eles compram e não acham o pote de ouro. E aí continuam comprando, esperando que um dia vão achar o pote de ouro e essa felicidade que eles estão buscando nunca chega. Você trabalha esse tipo de fator dentro das empresas também, Ilana? Ou seja, as empresas estão em uma onda de um mercado que elas acham que é aquilo e às vezes não é aquilo. Não, essa não é a minha área de expertise. O que eu posso trabalhar muitas vezes, às vezes você tem um funcionário que ele está num momento de imagem, de relacionamento dentro da empresa, ele não está feliz dentro daquela empresa, e aí a gente tem que entender quais são os valores da empresa e quais são os teus. E às vezes ter uma conversa bastante sincera com essa pessoa e falar assim, olha, talvez esse não seja o lugar onde você vai ser feliz. Né? E vamos pensar, então, no teu reposicionamento não dentro da empresa, mas dentro do mercado, procurando algum lugar onde você vai ser feliz. Mas é aquela questão da pessoa que acabou de entrar e não rende o que ela rendia na outra empresa, ou muitas vezes é uma pessoa que está há anos naquela empresa e não vê mais perspectiva de crescimento dentro daquela companhia? Olha, também pode acontecer, mas uma coisa que até falando um pouco sobre a diferença das gerações, como a gente mesmo falou, e uma tendência hoje de mercado, essa coisa que, e até o personal branding vem alinhado a essa necessidade. Antigamente existia um sistema muito patriarcal das empresas, né? Que é dos nossos pais, que você entrava dentro de uma empresa e você tinha plano de carreira, né? Então, porque você imaginava que você ia, se você fosse bem sucedido naquela empresa, significaria que você se aposentaria dentro daquela empresa, né? Hoje em dia isso não existe mais. Muitas vezes é até mal visto alguém que não troca e não tem outras experiências. Essas novas gerações, elas querem as experiências, elas não se imaginam ficando tanto tempo dentro das empresas, né? Então, essa questão de viver vários lugares e não ter essa expectativa de um dia, será que eu vou... Tudo bem, às vezes você quer uma vida, né, um certo número de anos dentro de uma empresa. Mas, e aí, muitas vezes, uma questão de imagem, uma questão de relacionamento pode estar te atrapalhando nesse sentido. Você sonhou em trabalhar naquele lugar e não era nada daquilo que você imaginava, ou muitas vezes você não funciona para dentro, né, para aquele ambiente. E aí sim, é uma questão de tomar decisão. Continue aqui, o que eu preciso fazer para que o meu relacionamento, minha vida aqui dentro melhore, ou
eu abro mão desse sonho e vou procurar um outro lugar onde eu vou ser mais feliz. Ilana, agora para encerrar o nosso bate-papo, o que você considera fundamental para que as empresas e os indivíduos façam para que eles não sejam mais um na multidão e se diferenciem no mercado, seja nos dias atuais e nos próximos anos, no futuro? Falando bastante sobre os funcionários. Primeiro, trabalhar o seu posicionamento de uma forma bastante consciente. Tá? Então, quando eu falo em profissionais hoje, eles precisam saber o que eles têm, quem eles são, o que eles entregam bem, eles precisam saber quais são os gaps deles, quais são as... Todo mundo tem ponto cego. Então, buscar feedback de pessoas ao seu redor, mesmo que seja informal, tá? Para saber quais são as áreas que você precisa desenvolver. E outra coisa, não adianta você fazer tudo isso se você não souber onde você quer chegar. Quer dizer, você tem que ter um propósito. Você tem que ter um norte para saber onde você quer chegar. A partir do momento que você define tudo isso, uma coisa que é fundamental, tem uma expressão em inglês que eu adoro, ela que é walk the talk. Eu não sei se você conhece essa expressão, que é eu fazer o que eu falo, né? Então, também assim, você tem que ter, tá bom, eu assumi que essa é a minha identidade, esse é o posicionamento que eu quero ter, então é nessa linha que eu vou andar. Então, não importa se teve terremoto, furacão, tempestade, tem muito sol lá fora, tá ventando, se o outro fez aquilo, se o outro disse isso, eu sei onde eu quero chegar. E eu vou numa linha que as minhas ações, as minhas condutas, a minha comunicação estão alinhadas com o que eu quero para mim, né? E muitas vezes, empresas que não têm muito claro, né, esse norte, elas passam muito tempo olhando para a concorrência, em vez delas definirem para elas mesmas quem elas são. E não, uma vez eu ouvi uma frase ótima do CFO daquela empresa Osklin, o Justo. Ele falou que na Osklin eles tinham 10 mandamentos e um deles era que lá dentro eles se comportavam como você tem que se comportar numa prova de natação. Eu nunca mais vou esquecer essa frase. Que quando você está nadando, se você, a cada braçada que você dá, você olha para trás para ver quem está vindo atrás de você, você perde fôlego. E eu acho esse mandamento que eles têm sensacional. Que é a mesma coisa, uma empresa, um bom profissional, se ele perde muito tempo só olhando ao redor e é o que está acontecendo ao redor que vai definir quem ele é, o que ele faz, com certeza ele vai perder fôlego. Mas ele sim, parar, refletir, identificar quais são os seus pontos fortes e usar isso como uma ferramenta de posicionamento e procurar ser líder com essas qualidades é o que vai fazer com que essas empresas e essas pessoas se destaquem e ganhem à frente. Ou seja, ele tem que olhar menos a concorrência, tem que olhar mais rapidamente, mas se preocupar mais com os aspectos positivos da empresa dele Sim. e com as qualidades que ele tem. Não adianta você querer pegar emprestada a qualidade do teu vizinho, né? Você tem que saber quais são as tuas. Ok, tá joia. Obrigado, Ilana. Obrigado pelas informações, foi um prazer recebê-la aqui. O prazer foi meu, obrigada. E nós conversamos hoje com Ilana Benenholk, estrategista em Personal Brand e Imagem. Fique ligado que o programa Encontros volta a qualquer momento com novas entrevistas.